Gente, eu sei, você é uma bruxa, se não igual, ainda melhor do que eu e ainda não sabe disso. O meu objetivo, meu povo de luz, é te trazer o poder pessoal, é despertar a divindade que habita dentro de você. E quando eu falo em bruxaria, gente, vamos sair daquele preconceito, daquela coisa horrorosa que as pessoas acham que ser bruxa é ser do mal. Existe sim a magia negra, existe sim a magia do amor, existe sim, infelizmente, aquelas pessoinhas que usam da espiritualidade, que usam de espíritos, que são espíritos que também não sabem que são do amor, que trabalham em prol da maldade. Então, gente, esta série, estes vídeos que eu preparo para vocês com tanto amor e carinho, sim, é para despertar a bruxa interior que habita dentro de você. É para que você use desse poder interior, desse feitiço que Deus te fez nascer com ele, para você conseguir tudo o que você deseja na sua vida. Riqueza, dinheiro, amor, saúde. Gente, nós somos merecedores de tudo isso. E alguém te fez acreditar que você não é merecedora, merecedor disso. Aqui, meu povo de luz, nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre a lei do retorno. Eu quero te trazer a importância desta lei na tua vida. O que o Mestre Jesus fala para nós? O que alguns estudiosos da espiritualidade falam para nós? O que a física quântica fala para nós? Como você coloca esta lei atuante na tua vida? Você conheça ou não conheça a lei de ação e reação, a lei do retorno, a lei do karma e a lei do dharma, você está praticando mesmo que você não conheça. Meu povo de luz, reencarnação, lei do retorno, ação e reação, karma e dharma. Do que eu tô falando? Da mesma coisa. Deixa eu te falar a partir de uma história. Eu quero te contar uma história pequenininha. Um cliente meu veio para mim extremamente preocupado porque ele tomou um golpe. Que golpe ele tomou? Na realidade, ele comprou um carro, ele fez um depósito, vamos chamar esse cliente de Margarido. Ele comprou um carro, a pessoa mandou fotos do carro, mandou filme, ele se certificou dos documentos do carro, estava tudo correto. Só que a pessoa só entregaria o carro para ele se ele pagasse o valor total do carro antecipado. Ele depositou o valor total do carro. Esse valor hoje gira em torno de 50 mil reais. Ok? Ele depositou o valor e simplesmente a pessoa sumiu, ele não recebeu o carro, ele recebeu um dos maiores golpes da vida dele. Quando ele veio para mim, ele disse, mas que coisa, Kátia, eu tô trabalhando direito, eu tô fazendo minhas economias, eu tô cuidando de tudo muito direitinho, eu tô estudando as leis do universo, eu fiquei pensando, por que eu atraí isso para mim? Gente, duas instâncias que têm memória, quais são elas? O universo e o corpo. Tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você pensa tem um resultado. Ação e reação. Pensei numa pessoa que me traiu. Eu acho que alguém me trai. Mentira. Ninguém me trai. Eu é que me traio. Meu povo de luz, pela lei do retorno, a lei do retorno está lá na lei de causa e efeito. Esta lei está no livro do Kybalion, escrito e editado em nome do autor Hermes Trismegistos. Há uma crença, há uma história sobre Hermes Trismegistos, um egípcio que tinha a cultura, que tinha a sabedoria mística de como funciona o universo. Hermes Trismegistos reza a lenda que ele não era apenas um homem e que ele era tri. O que era tri? Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, ele era um ser que tinha uma mente tridimensional, ou seja, de vários universos. É um pouquinho mais complexo falar de Hermes Trismegistos, mas a lei de causa e efeito foi ele que trouxe para nós. Depois a gente vai para um escritor, um neurocientista atual, Deepak Chopra, um indiano
que fala das 7 leis espirituais do sucesso. Deepak Chopra fala da lei de Dharma e Karma, ou Karma e Dharma, que é o fazer e receber, que é a ação e reação. Com palavras e termos diferentes, eles falam da mesma coisa. Então, gente, esse meu cliente que teve esse golpe, conversando com ele e através do oráculo dos búzios, eu joguei para ele e perguntei: o que aconteceu na sua vida há mais ou menos 12 anos atrás que você teve uma situação com um sócio seu? Gente, ele já tinha esquecido que há 12 anos antes ele tinha tido uma empresa e que ele e o sócio brigaram porque ele fez uso de parte de um dinheiro que não era dele ou que não era só dele. Lembrando a você, ação e reação, a lei do retorno, ela é implacável. Ela vai voltar para quem quer que seja. E aqui, gente, eu quero trazer para vocês uma outra história. Jesus Cristo. O livro As Cartas de Cristo, escrito por uma autora anônima, traz para nós uma história de Jesus que a Igreja Católica não conta, ou que as histórias cristãs não contam. Existe uma filosofia que fala que Jesus era a criança perfeita, que Jesus era o adolescente perfeito, que Jesus era calmo, que Jesus era amoroso, que Jesus era tudo isso. Gente, não é o que as cartas de Cristo falam para nós. Em alguns trechos da Bíblia, em alguns trechos do Novo Testamento, sobretudo na parte do apóstolo João, não lembro para você o versículo aqui, mas tem alguns relatos do apóstolo João que fala das revoltas de Jesus Cristo quando ele via as injustiças que muitos imperadores na época dele cometiam. E nessas revoltas, ele quebrava, ele chutava, ele rejeitava situações. E quando Jesus Cristo vai para o deserto e ele fica 40 dias e 40 noites em completo jejum, ele altera o seu estado de consciência e ele começa a perceber, ele começa a receber a iluminação, ou seja, a sabedoria que vinha do alto e que estava dentro dele. Jesus Cristo precisou ficar sozinho, precisou ficar em total jejum, Jesus Cristo precisou ficar em total meditação para despertar o bruxo que ele era, minha gente. E eu falo isso com muito carinho, com muito amor, eu não estou cometendo nem pecado e nem sacrilégio. Jesus Cristo era um bruxo do amor, Jesus Cristo era um bruxo do bem, mas Jesus Cristo, quando ele não concordava com as injustiças, quando ele não concordava com aquele sistema retrógrado e punitivo que havia na época dele, ele chutava, ele brigava, ele não tinha paciência com isso. Toda essa raiva que Jesus depositava em algumas situações também levaram ele a ter como retorno a crucificação. Aqueles castigos, aquilo que a gente acha e a gente pensa que é karma. Eu tenho que ficar nesse casamento ruim porque isso é karma, porque lá no centro espírita me disseram que na outra vida eu fui ruim para essa pessoa. Acorda, meu povo de luz. Existe o agora. O passado não existe mais e o futuro também não. Mas existe este momento. A lei do retorno, ela é implacável. Foi com Jesus, foi com meu cliente, ela foi comigo e é comigo, assim como ela é com você. Quer ver? Você já foi traída na sua vida? Alguém já mentiu para você? Quantas vezes você mentiu? Quando você era criança, quando você era adolescente, agora que você é adulta, quando você já está na velhice, quando você está na fase da segunda maturidade, gente, de novo eu vou te dizer, a lei do retorno é implacável. Tudo que você faz volta para você. Você pode passar de anjinho, você pode passar de amorosa. Por exemplo, você cuida de uma pessoa dizendo que você está abrindo mão da sua vida para cuidar daquela pessoa, mas conscientemente, escondido de todo mundo, você pensa, eu vou cuidar do meu pai e a casa que ele tem vai ficar para mim.
Por que você está cuidando? Isso é interesse. Aí o seu pai morre e a casa não fica para você. Os seus irmãos começam a brigar com você. Sabe por quê? Porque quando você cuidava do seu pai, você não pensou e você não agiu na verdade. Meus irmãos queridos, eu cuido do nosso pai, mas para isso o meu preço eu quero a casa que hoje é dele. Ponto! Você se comprometeu com a sua verdade. Você combinou isso antes. Lei do retorno. Você entra numa empresa, você sabe que aquela empresa não paga hora extra. O que você faz? Você faz hora extra e quando você sai da empresa, você põe a empresa na justiça. Ei! Mas Kátia, é meu direito, mas você fez a hora extra porque quis. Aí você coloca na justiça aquela empresa e você ganha a causa. Aí o que acontece? Aquele dinheiro que voltou para você, o que acontece? Ele não fica, ele não multiplica, ele vai embora muito rápido e o pior ainda, você cria uma doença. Acorda. A lei do retorno, gente, quando eu falo implacável, mas o político que rouba, mas o político que é corrupto, mas aquela pessoa que roubou, não te preocupa. A lei do universo, ela vale para todos. Não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é americano, se é brasileiro, se é japonês, não interessa. A lei do retorno, ela é implacável. E às vezes você pode ver uma pessoa, você pode ver a vida daquela pessoa pelos seus óculos, ou seja, pela tua ótica, mas você não sabe o que entre quatro paredes acontece na vida daquela pessoa. Fique muito certo, gente, e aqui vale também para os crimes. Aqui vale também para casos de assassinato, para crimes de ordem passivas, compassivas, aqueles crimes premeditados, tudo aquilo que é contra a lei, contra a moral do humano, também é contra a moral do espírito, também é contra a moral do divino. Meu povo de luz, a nossa missão nesse plano é evoluir. O movimento do universo sempre é na ampliação, no crescimento. O universo cresce a partir do nosso crescimento. E Hermes Trismegistus também diz para nós, o universo cresce quando nós crescemos. E esse crescer, meu povo, não é para os lados, não é comer que nem um bicho, ficar imensamente gordo, fora do peso, doente e achar que o universo é culpado. O excesso de peso também é um retorno. Qual é o retorno do excesso de peso? Comer desvairadamente. O pecado da gula, meu povo. O pecado da gula, por que se fala pecado? Porque você atenta contra você mesmo. Você atenta contra o seu corpo. E qual é a tentação que você faz? Quando você come mais do que deve, quando você come além do que precisa. Você tem o retorno. E qual é o retorno? O teu corpo cria a memória. O teu corpo traz o retorno através de doenças. Mas tudo isso, meu povo de luz, é para que você compreenda que a bruxa em essência, a bruxa poderosa, ela precisa compreender das leis do universo. E, sobretudo, essa que é uma das maiores, se não a maior. Nós compreendermos que a lei do retorno é para todos, indistintamente. A importância que tem você saber desta lei porque à medida que eu conheço desta lei, eu sei dos meus atos. O autoconhecimento, minha gente, ele é muito importante. Por quê? Porque para eu despertar a bruxa que existe dentro de você, não é você sair por aí acendendo vela preta com o nome de alguém escrito, fazendo maldade, desejando vingança, achando que isso não vai voltar para você. Mas Kátia, antes de eu fazer a maldadezinha, antes de eu fazer lá o feitiço na encruzilhada para derrubar a amante do meu marido, eu acendi uma vela branca pro meu santo. Tu acha que o teu santo se vende? Tu acha que aquela vela branca que tu acendeu para uma suposta proteção vai te proteger? Mentira, não vai. Lé do engano. Aquilo que você faz para o outro parte de você. E se parte de você, vai voltar para você. Então imagina se você fizer isso para você mesmo. Se eu não utilizar a lei do retorno, Kátia, se eu não quiser saber dessa lei,
O que isso vai alterar na minha vida? Não importa. Não precisa você saber da lei. Ó, eu tenho essa caneta na mão e eu vou soltar. Quando eu soltei, a caneta caiu. E por que a caneta cai, meu povo de luz? Porque existe uma força chamada lei da gravidade que altera e que faz este elemento, que faz esta coisa cair. E não importa se eu conheço a lei da gravidade, não importa se eu acredito na lei da gravidade, ela existe, meu povo. Então é isso que é preciso saber. Mesmo que você não conheça, a lei do retorno sempre vai atuar na tua vida. Por isso, faça o bem sem olhar a quem, a partir de você. Cuide da sua saúde, pratique atividade física, observe as suas pequenas mentirinhas, aquelas mentirinhas que você conta para você mesma. Ah, a nutricionista disse para eu comer isso aqui. Ah, mas eu vou comer só hoje. Ela não vai saber. Ela não, mas você sim. E qual é o retorno disso? Aquele emagrecimento que você não tem, aquele emagrecimento que você demora, aquela taxa de açúcar no seu sangue que você precisa baixar e não consegue. Lei do retorno. Um exemplo de como você saber se está fazendo a lei do retorno, praticando a lei do retorno. Sabe o que eu faço toda noite quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro? É pensar: Pai, Mestre Jesus, se hoje eu menti, me mostra onde foi, para que amanhã eu seja ainda melhor. Meu povo de luz, quando a gente não consegue dizer não, quando a gente diz aquela pequena mentirinha do tipo assim, como você está? Alguém te pergunta como você está e você diz, tá tudo bem, e a tua vida tá uma droga, você tá mentindo. Pequenas mentirinhas, e mentirinha não existe pequena, nem grande, nem médio, nem alta, nem baixa. Mentira é mentira. Verdade é verdade. Agora, se quando alguém te pergunta como você está, você diz, cada dia melhor, isso não é mentira. Porque hoje, com certeza, você está melhor do que ontem. E você ainda não está melhor do que amanhã, porque amanhã você pode fazer melhor do que hoje. Como eu descobri esta lei antes mesmo dos livros me mostrarem, antes mesmo da minha pós-graduação me mostrar, antes mesmo de eu saber toda essa bruxaria? Sempre que eu fazia algo para alguém, a minha mãe me dizia, filha, cuidado, tudo que tu fizer para os outros volta para ti. E a minha mãe usava um ditadozinho popular, meu povo de luz, que é maravilhoso. Quer ver? Quem tem horta não deve couve. Ou, cuidado, não guspa para cima que você pode molhar sua testa. O que isso significa? Você tem uma horta, ok? Na tua horta você pode plantar couve, alface, salada. O vizinho, ele não tem a horta e não tem, portanto, nenhuma alface, não tem salada, não tem nada. Se o vizinho vem te pedir emprestado uma couve, como é que ele vai te pagar se ele não tem plantado na horta dele? Agora vamos virar isso. Você não tem horta, você não tem nada plantado, mas você olha para a horta do vizinho, você vai lá e pede emprestado a couve, mas você não tem couve para pagar ele. O que você vai fazer? Você vai ficar devendo. Lei do retorno. Qual é a lei do retorno? Você busca o que é do outro, você não paga, você vai perder a confiança, o vizinho não vai mais te ajudar, o vizinho não vai mais te entregar, porque você só pode pedir emprestado aquilo que você pode devolver. Então, quem tem horta não deve couve. Cuspir para cima e cair na tua testa. Quando a gente fala de alguém, mas a gente não está na situação daquele alguém. Por exemplo, seu filho foi embora de casa e resolveu casar com uma pessoa, viver com uma pessoa, sem ter uma profissão, sem ter como se sustentar. E aí você reclama que o filho foi embora e o vizinho, ele vai dizer assim, o filho da Margarida fez isso, bem feito para ela não educou ele melhor. Daqui a pouco acontece isso lá na vida dele.
Quando ele julga você, a dor que você sente, ele não sabe, mas quando é com ele, ele vai perceber que quando a gente gospe para cima, cai no seu rosto, ou seja, a lei do retorno. O que eu falo do outro, o que eu critico no outro, o que eu julgo no outro, eu preciso cuidar, porque vai acontecer o momento de eu ser julgado também. E aqui entra uma frase de Jesus: quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Ou seja, com a mesma potência que você julga, você também será julgado. Então, meu povo de luz, acorda. A lei do retorno, ela é para mim, ela é para você. Juntos somos um, a fé é o que nos move, mesmo você não querendo. Você e eu somos adeptos e a nossa consequência do uso ou não desta lei não importa, ela atuará em nossas vidas.